Hoje você vai aprender a construir um aparelho para mandar em todos os aparelhos elétricos e eletrônicos da sua casa simplesmente batendo as suas mãos. Roda a vinheta. Quando a gente estava gravando o curso Manual Maker, choveram e-mails pedindo para que a gente fizesse mais projetos de automação residencial. A gente fez alguns, tipo aquela rega automática, alimentação automática de cachorro, mas a gente quer fazer muito mais. Isso está sendo possível agora nessa segunda fase do Manual Maker, que tem o apoio de Alura. Uma curiosidade que eu descobri pesquisando para esse projeto é que automação residencial também é chamada de domótica. Esse nome esquisito surgiu na França nos anos 80, domotique, domos de casa e motique de automático, então é um jeito de deixar a casa mais automática. E esse projeto que a gente vai fazer hoje, de ligar as coisas com palmas, já existe faz bastante tempo, é chamado de interruptor clap. Normalmente é usado num quarto para você ligar ou acender a luz, mas aí só tem uma opção de você bater uma palma, liga a luz, bater outra palma, desliga a luz, como eu fiz no começo do vídeo, só que a gente vai dar uma turbinada muito legal nisso aí. Não vai ser só uma luz que você vai poder ligar, você vai poder ligar 4 coisas, vão ter 4 tomadas para você ligar do jeito que você quiser, e tem que bater palmas de um jeito diferente para cada coisa, porque senão você bate uma palma e liga as 4 ao mesmo tempo. Não! Você vai bater códigos de palmas para cada coisa que você for ligar. Esse projeto é bem simples e fica barato de fazer, tá? Você vai precisar de 4 coisas basicamente. A primeira é um Arduino. Dessa vez a gente não vai usar o Arduino Uno, que é aquele tradicional que a gente sempre usa. Vamos usar um Arduino Nano. Esse Arduino que está nesse pacotinho aqui, ele é muito menor e tem uma entrada mini USB. Olha o tamanho do bichinho. Ele tem praticamente a mesma capacidade de processamento e o mesmo número de portas do Uno, tá? Então é um Arduino muito pequeno, mais barato e é legal para você colocar em projetos definitivos, que você não vai querer tirar o Arduino de lá depois, porque o Arduino Uno é grande, né? Esse aqui é pequeno, mais barato, você larga lá para sempre, que é o que a gente pretende fazer com esse projeto aqui. Importante, isso aqui também é um Arduino, não tem diferença dos outros, tá? A programação é idêntica, a porta analógica, a porta digital, a lógica é a mesma, tem o botão reset no meio. Não tem segredo. A única diferença que você vai ver aqui é que você pode soldar os fios direto no Arduino, como se fosse uma placa universal. A gente não vai usar isso aqui, a gente vai usar esses conectores, que você solda os conectores no Arduino. Tem Arduino Nano que já vem com esses conectores soldados. E depois a gente coloca o jumper em cima desses conectores. Fica melhor, porque você consegue trocar durante o projeto, tá? Mas mesmo assim fica muito robusto. Como você viu que eu acabei de abrir o pacote, esses conectores vêm junto, tá? Com o Arduino. Segunda coisa que a gente vai usar é um sensor de som. Isso aqui não é exatamente microfone, tá? Ele só diz pro Arduino se ele tá ouvindo algum som ou não. Basicamente ele vai ter uma entrada, né? Um terra e um positivo e uma saída digital que vai falar tô ouvindo, não tô ouvindo, tô ouvindo, não tô ouvindo. Isso significa que, em vez de bater palma, a gente vai poder bater o pé no chão, dar um grito, qualquer coisa assim. Esse sensor sempre vai entender como um som que está entrando. E aí a gente configura ele aqui, a gente regula para ele só ouvir os sons muito altos, senão qualquer pessoa pisa no chão e já começa a acender e apagar a lâmpada. Não, ele só vai fazer isso quando tiver um som muito alto. Terceiro item é um módulo relé. A gente tem aqui uma placa com 4 relés, então a gente vai conseguir controlar 4 equipamentos ou 4 tomadas ao mesmo tempo, tá? Cada relé é um interruptor que a gente consegue eletronicamente mandar ele ligar ou desligar. Por isso, essa placa tem 6 conexões. 2 são para alimentar, né? 2 são o terra e o positivo, e mais uma para cada relé, para o Arduino poder falar para ele, liga esse, desliga aquele, liga esse, desliga aquele. Como o Arduino Nano tem 14 portas digitais, a gente vai usar uma aqui para o sensor de som, a gente poderia ter 13 relés ligadas nessa microplaquinha aqui. Então você conseguiria controlar 13 tomadas ou 13 aparelhos, lâmpadas, etc. ao mesmo tempo. A gente vai fazer com 4, porque senão fica um negócio gigante que não faz muito sentido. O quarto item vai ser um conjunto de tomadas. Então se você for criança e for fazer esse projeto, convide um adulto para se divertir junto de você, porque isso aqui não tem jeito, a gente vai ter que lidar com 110 ou 220 volts, tá? O conjunto de 4 tomadas é bacana porque você consegue colocar isso numa caixa, vai ser o que a gente vai fazer no final.
Se fosse uma extensão, uma régua, já complica um pouco, você precisaria de uma caixa para colocar o Arduino e o relé e outra caixa da extensão. A gente vai botar tudo numa caixa só, vai virar um aparelho de domótica. Mais uma coisa que você vai precisar, que eu não falei, mas que era meio óbvia, é uma fonte para alimentar o Arduino, tá? A gente desmontou essa fonte aqui de 12 volts, então a gente tem uma fonte aberta para ela ocupar pouco espaço dentro da caixa que a gente vai fazer. Então aqui chega a energia elétrica da tomada e aqui saem 12 volts, tá? A gente já soldou aqui, já fez essa adaptação para não perder tempo no vídeo fazendo isso. Qual que é a lógica desse projeto? Como é que ele vai funcionar? Imagina então que isso aqui é uma lâmpada com um macho de tomada na ponta, tá? E aqui a gente tem uma tomada na parede. Para você ligar a lâmpada, é só você conectar os dois, ligou a lâmpada, beleza. No nosso projeto, a gente vai interromper aqui um fio da tomada. Esse fio da tomada vai ter que passar pelo Arduino. E aí, quando você der uma palma, o Arduino que vai decidir, ops, ouvi uma palma, deixa eu ligar esse fio. Quando você bater a palma de novo, ele vai falar, tá ligado ou tá desligado? Ah, tá ligado, então tá na hora de desligar esse fio. Então, o Arduino controla um dos fios que alimenta os eletrodomésticos. Acho que valia um joinha por esse desenho, ficou bonitinho, vai. O único fator um pouco complicador aí é que não é uma tomada só, são 4. Então, olha só, pensando que a gente tem 4, um fio vai ter que chegar e se distribuir para o lado esquerdo aqui das tomadas, tanto faz, né, um lado esquerdo e um lado direito, mas a gente escolheu o lado esquerdo aqui. Ele vai se distribuir, ele chega na tomada e o outro fio não chega, passa pelo Arduino e depois divide em 4 para ter um controle individual de cada tomada. A gente escolheu que o fio que chega na tomada é o neutro. Quando a gente tem 110 volts ou 127 volts, a gente tem um neutro e um fase. O neutro é o que está ligado no terra, tá? Ele não dá choque. O fase é o que dá choque. Então a gente vai deixar o neutro sempre ligado e o fase vai passar pelo Arduino e vai chegar até as tomadas. Esse desenho que você acabou de ver é o que está aqui atrás desse conjunto de 4 tomadas, tá? O neutro chega por aqui e o fase vai ser distribuído passando antes pelo Arduino. Vamos começar a se divertir agora. Eu vou soldar aqui os terminais do Arduino Nano. Normalmente você coloca os terminais laterais para baixo e esses aqui que ficam no meio virados para cima, tá? Esses que ficam para baixo aí ficam fáceis de você conectar numa protoboard. Eu não vou fazer isso, eu vou conectar só os pinos que a gente vai usar. Então, senão eu vou ter que ficar soldando um monte aqui, dezenas de pinos que não vão servir para nada no projeto. Então eu só vou soldar os pinos digitais do 3 até o 7 e os pinos de alimentação, de entrada e saída de energia. A indicação desses pinos está tudo lá no código. Uma coisa interessante que aconteceu, eu acho que eu dei curto aqui em 2 terminais, tá? Eu soldei os 2 terminais ao mesmo tempo. Uma coisa que a gente não mostrou naquele vídeo da placa de circuito impresso é que eu consigo ver se isso aconteceu ou não usando o multímetro. Eu acho que eu já estou fazendo essas besteiras porque eu não estou enxergando muito bem e aí eu não consigo enxergar se de fato deu curto ou não. Então o que eu faço? Eu coloco o multímetro aqui no modo de medição de continuidade, que é esse símbolo que fica aqui embaixo, tá? E ele vai apitar se está dando curto. Então eu coloco um terminal aqui de um lado, outro terminal do outro. Ó, tá dando curto. Se eu colocar num pino que está longe, ele não dá nada. Coloco aqui, dá curto. Vamos limpar a meleca aqui. Acabei de descobrir que faltou um terra aqui. Preciso de 2 terras, um para entrada, um para saída. Ajuda um pouco, não precisaria, mas ajuda. Olha que legal, eu consigo destacar só um pininho. Ah, não, acabei destacando 2 aqui, mas deixa eu cortar com o alicate. Eu consigo destacar só um pininho para soldar ali no buraquinho. Sempre que eu falo a palavra buraco aqui no Manual Maker, vai vir alguém corrigir e falar, não, é buraco. Buraco é buraco que você encontra na rua. É um furo. Então é um furo que tem aqui, tá? Não é um buraco. Bora começar a montar então. A primeira coisa é alimentar tudo isso aqui com energia, tá? Então eu vou ligar essa saída da fonte, a saída de 12 volts da fonte, no Arduino Nano. Eu não sei se dá para ler, mas nesses 2 pinos do final está escrito GND e VIN. GND é terra e VIN é onde entra a alimentação do Arduino. Para alimentar o sensor e os relés, a gente vai ter que tirar a energia do Arduino. Então a gente tem aqui uma saída de 5 volts, tá? E também tem outro GND do outro lado. Eu já peguei esses jumpers aqui e dividi em 2. Então a gente consegue colocar uma ponta do positivo já no módulo de relé e a outra ponta do positivo aqui no sensor, tá? O negativo é a mesma coisa. No caso é bom você se planejar antes, porque eu cruzei todos os fios, virou uma bagunça aqui, deixa eu
reorganizar tudo. Se você estiver fazendo isso aqui pela primeira vez, você pode estranhar que não tem positivo e negativo nesses módulos, tá? Você vai encontrar o negativo como GND, que vem de ground, terra, e o positivo VCC. A comunicação do sensor de som vai ser feita aqui pelo pino 3 do Arduino. Então eu tiro aqui um jumper do pino 3 e ligo no out do sensor de som. E depois eu vou ter 4 pinos digitais que eu tenho que conectar aqui com o relé. Uma coisa legal é que você pode comprar já esses cabos e eles vêm numa fita bem larga e você vai destacando os cabos. Aqui eu tenho 5, ó, então eu vou destacar um e eu tenho 4 juntinhos. Isso aqui ajuda muito na organização. Vamos dar uma olhadinha no código, porque nesse ponto da montagem a gente já consegue ligar o sistema e ver se ele está funcionando. Basicamente aqui, ó, a gente vai ter um guia de conexão, então se você ficou meio confuso com tudo isso que eu liguei, não tem problema, é só dar uma olhada aqui, ver em qual porta está conectado o quê. Você não vai precisar mexer em absolutamente nada desse código, tá? Se você for usar 4 relés para fazer esse projeto. Então o que a gente faz? A gente define aqui quais portas vão ser usadas, pelos relés e pelo sensor. Aqui tem algumas variáveis dizendo quanto tempo dura cada palma, porque na verdade o som de uma palma parece que ele é instantâneo, mas ele dura alguns milissegundos. Então a gente configurou isso aqui. Qual é o intervalo entre sequências de palmas? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, são 2 palmas ou é uma palma, depois uma palma de novo? Isso está aqui nesse trechinho do código, tá? Isso você pode mudar se você quiser, se você achar que ele não está respondendo muito bem as suas palmas, tá? Invertendo palma, coisa assim. Daqui para baixo, simplesmente ele vai detectar se foi batido uma palma, ele vai esperar um pouquinho para ver se você vai bater a próxima palma, se você não bater, ele já toma alguma atitude, e essa atitude está aqui embaixo, ó. Se a quantidade de palmas for 1, 2, 3 ou 4, ele vai ligar ou desligar os relés 1, 2, 3 ou 4. Se você for usar um relé só, é muito provável que várias pessoas façam para ligar só uma tomada, só uma lâmpada, você simplesmente apaga essa parte de baixo aqui, beleza, não tem problema nenhum. Ou até você deixa aí e só liga um relé, não vai acontecer nada. Vamos conectar aqui a placa, lembrando que o Arduino Nano usa uma conexão mini USB. Mini USB é aquele USB mais quadradinho. Eu vou tirar uma foto aqui para você ver, tá? Tá aí do lado, agora você não tem dúvida de qual é uma conexão mini USB. Olha só, já estou com a placa aqui Arduino Nano. O processador que eu vou usar é o ATmega 328P ou de bootloader, tá? Você pode escolher aqui 3 processadores diferentes, eu vou nesse do meio. E a porta já está com 3, eu consigo subir aqui o meu código. Esse código que eu mostrei, normalmente a gente colocaria no Tinkercad, mas o Tinkercad não tem nenhum desses componentes do circuito que a gente montou. Então não faz sentido colocar lá. Dessa vez a gente vai colocar no GitHub, que é um site super importante para os makers também. Eu vou chamar o Guilherme lá da Alura, ele é programador e ele pode falar melhor por que esse site é tão importante. Guilherme, conta pra gente o que é esse tal de GitHub. Legal, então o GitHub faz bastante parte do nosso dia a dia no desenvolvimento, seja do que for, quem desenvolve qualquer tipo de código. Então pode ser um programador web ou uma programadora de código com Arduino. Então da mesma maneira que você tem o Teamverse para várias coisas do mundo maker, na parte de código, da comunidade de código, o GitHub é muito forte. Tem uma vaga de emprego e estou procurando pessoas para contratar. Vou procurar no GitHub pessoas que usaram certas tecnologias, vejo o código que a pessoa fez. Você está me contando que existe uma tecnologia por trás desse GitHub que pode ser usada para outros sites também, como que é? O GitHub é uma empresa, na verdade, né? Assim como o Wikipedia é uma ONG, uma empresa, algo do gênero, né? Então o Wiki, você vai ter diversos wikis no mundo, e o Wikipedia é o mais famoso, que tem certas características. No caso do GitHub é a mesma coisa, o GitHub usa uma tecnologia chamada Git. O que o Git permite que a gente faça? Então, primeiro é esse de armazenar os meus arquivos num local remoto, então eu tenho backup, eu tenho histórico. Outra é trabalhar em equipe, outro caso comum, né? Você altera, a gente está programando num arquivo e eu escrevo 2 linhas, eu altero o som, como que é feito o som do alarme do cofre. E você altera uma parte que armazena as senhas do cofre. Então, quer dizer, nós dois estamos trabalhando talvez no mesmo arquivo, ao mesmo tempo em 2 computadores diferentes. Tem curso na Alura de Git. Utilizamos o GitHub, claro, você pode usar outras empresas, mas utilizamos o GitHub, que tem suporte a projetos gratuitos e pagos. A gente usa, por exemplo, na Alura para o pessoal que faz desenho, faz arte, etc., manter o histórico das artes que foram feitas. Então você faz um negócio no Photoshop, você consegue guardar nele. Não tem problema nenhum, qualquer arquivo, sensacional. né? Ó, já não sabia disso. Arquivo.
Fechou. Se você quiser aprender mais, clica aí embaixo, tem um link que dá 10% de desconto na Alura se você entrar pelo Manual do Mundo, fechou? Legal. Valeu, Guilherme. Valeu. Agora a gente tem que fazer uma regulagem no sensor de som aqui, que é o seguinte. O que ele considera um som exatamente? Por exemplo, eu falando, ele tem que considerar um som? Não. Ele tem que considerar só sons muito altos. E eu consigo regular por esse parafusinho que tem aqui, tá? Tá vendo esse LED ligado aqui? Significa que ele tá ouvindo alguma coisa. Ele tá falando pro Arduino, tem barulho aqui. Conforme eu diminuo esse parafuso, tô girando ele no sentido horário aqui, eu vou diminuindo a sensibilidade. Ó, agora, tá vendo? Eu tô falando e só quando eu falo um pouco mais alto é que ele consegue perceber alguma coisa. Ó. Então ele tá mandando, tá ligado, desligado, ligado, ligado, desligado, ligado, som, sem som, sem som. Conforme eu vou apertando mais aqui, ó, vai chegar num ponto que ele não ouve mais nada. Ei, 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 aí eu volto. Ó, se eu falar normal, ele não ouve nada. Só quando eu bato muito forte é que ele acende. Ele já está controlando os relés, tá? Então quando eu fizer um barulho muito forte, ele vai ligar o relé 1, ou o relé 2, ou o relé 3, e a gente já consegue ver nos LEDs do relé aqui. Dá uma olhada. O primeiro LED corresponde ao primeiro relé, o segundo LED é o segundo relé, o terceiro LED é o terceiro relé, e o quarto LED é o quarto relé. Você pode perceber que eu estou muito perto do sensor, a minha voz já faz os relés começarem a ligar e desligar. Isso quer dizer que você não pode ficar muito perto do sensor, tá? Então, se for instalar na casa, o ideal é que o sensor fique em um lugar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas pode ver que a minha voz é bem alta. E a 1 metro de distância já não causa problema nenhum. Então, você não pode ficar com a fuça enfiada lá no sensor, que daí não dá certo. A câmera vai ficar lá pertinho agora, eu vou bater na mesa. E aí a gente vai ver se ele está funcionando ou não. Uma batida, desliga. Ah, que belezinha! Vamos montar a parte elétrica, a parte 110 ou 220 volts da coisa mesmo. Óbvio que a gente montou uma caixinha no MDF, lá cortada no laser, personalizada. E uma coisa que para mim é importante é que todo esse sistema ele tivesse só um macho de tomada, tá? Como se fosse mais ou menos uma extensão. Você coloca na tomada, coloca aqui os eletrodomésticos que você quer usar e simples assim. Em vez de ter uma tomada para fonte, uma tomada para alimentação dos eletrodomésticos, não. Vamos fazer tudo de um jeito bem simples de usar, tá? Aqui eu tenho um cabo paralelo por onde vai chegar a energia. O macho eu vou colocar aqui, isso aqui vai lá dentro da caixa, tá? Isso aqui vai ser para usar como se fosse o neutro e esse daqui o fase, tá? Lembra que o fase a gente tem que distribuir para tudo quanto é lado, o neutro não. Por que tem duas saídas do neutro? Porque um vai para a fonte e o outro vai para as tomadas. Aqui também, tá? Um vai para a fonte e os outros 4 vão entrar nos relés. Eu vou dar um nó aqui, que é para quando a gente puxar o cabo, ele não forçar as conexões lá dentro da caixa. E já vou passar por esse furinho. Vou botar aqui o meu espaguete, meu tubinho termorretrátil e emendar os cabos. Olha só, a fonte já está conectada, neutro de um lado, fase do outro. Eu estou falando neutro e fase, mas não tem muita importância no nosso projeto, mesmo porque a ponta, o macho que vai estar aqui, você pode colocar de qualquer um dos dois lados da tomada, tá? Então é só para dividir internamente no projeto. Mas na prática, a gente não sabe se vai ter neutro ou fase entrando aqui. Então eles funcionam de qualquer jeito. Outra coisa interessante é que essa fonte é bivolt, o relé também funciona bivolt, então é tranquilo. Você pode usar isso aqui tanto no 110 quanto no 220, não vai fazer diferença nenhuma. Para distribuir a energia que está chegando da tomada para os relés, eu cortei o cabo bem curtinho, aqui a parte que está descascada é bem curtinha, enrolei e dei uma estanhada na ponta. Eu coloquei um pouquinho de solda. Isso faz com que esses cabos fiquem duros na ponta e é melhor para a gente parafusar aqui no relé. No relé, esse cabo vai parafusado sempre no meio, tá? No meio, tem 3 conexões em cada relé, eu conecto no meio. A saída que vai para a tomada, ela vai conectada do lado esquerdo. E agora eu tenho que colocar na ordem certa, porque se eu colocar na ordem errada, você pode bater 2 palmas e ligar a tomada número 4, por exemplo. Eu só esqueci de um detalhe, é que eu devia ter passado isso pelo buraco que fica ali na tampa da caixa antes de fazer as conexões, e eu não passei, então agora deu tudo errado. Fui fazer um teste para ver se tudo estava funcionando e aí eu descobri o seguinte, que o Arduino não está dando conta de alimentar os relés. Ele precisa mandar energia para esses relés ligarem e desligarem. Se você lembra da aula sobre relés, ele é mecânico mesmo, existe um eletroímã lá dentro que puxa o contato, então ele gasta um pouco de energia. Como são 4, a gente está usando um Arduino muito pequenininho,
ele não está dando conta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar esses relés por fora, sem passar pelo Arduino. Aí eu teria algumas opções. Como eu estou usando uma fonte de 12 volts, eu não posso alimentar direto pela fonte, porque o relé usa 5 volts. Então eu vou queimar o relé se eu jogar direto os 12 volts aqui. Eu poderia usar um regulador de tensão no meio, que é um componente que eu consigo baixar de 12 para 5. Mas aí, além de colocar um componente a mais, eu precisava colocar outras coisas, tipo capacitor, uma série de coisas, ia complicar demais. Conclusão, eu vou ter que trocar essa fonte de 12 volts por uma fonte de 5 volts, que eu tinha aqui para um roteador, e aí eu consigo dar uma saída para o Arduino e outra saída para o relé e tudo vai funcionar. Eu já testei aqui, acho que vai dar certo. Olha, eu juro que eu tentei abrir esse negócio, não tem como abrir sem arrebentar tudo. Ele é fechado de um jeito que trava e não tem nenhum parafuso para abrir. Provavelmente é que não é para abrir mesmo. O bom é que mesmo com essa carapaça toda aqui, ela acaba sendo menor do que a fonte de 12 volts que a gente estava usando. Aquela energia que estava chegando na fonte de 12, então agora eu vou soldar aqui na entrada da fonte de 5 volts. A diferença é que na saída eu preciso dar uma saída dupla, porque uma parte da energia vai para o Arduino e a outra parte vai direto para os relés, sem passar pelo Arduino dessa vez. Para ligar o módulo de relés direto na fonte, tem um detalhe. O positivo que está vindo do Arduino continua vindo do Arduino normalmente. Eu tirei o negativo só e estou colocando o negativo da fonte no lugar onde estava o negativo do Arduino, no GND aqui. E o positivo que vem da fonte, eu vou ter que ligar num pino que está escrito JDVCC. Só que em cima dele tem um jumper. Jumper, nesse caso, é uma pecinha que eu vou tirar aqui que está ligando um pino no outro, tá? Então eu tiro isso e coloco isso aqui no JDVCC. E agora sim, tá ligado direto na fonte. Vou fazer mais um teste secreto para ver se tudo tá funcionando aqui, porque eu quero que você veja só no final, mas se tiver tudo certo a gente fecha a caixa. O ideal seria a gente usar parafuso, mas essa caixa tem 3 milímetros de espessura, então a gente vai usar uma fita dupla face dessa que tem uma espuminha, que ela tem um volume. O detector de som não tem jeito, vai ter que ser com cola quente mesmo, porque ele encaixa num buraco. E a tomada a gente consegue colocar parafuso porque o parafuso vai ser de fora para dentro. Então a ponta dele vai ficar para dentro da caixa. Olha só que lindezinha, nossa aparelho que obedece às palmas. Pelo design, eu acho que vale um joinha esse negócio. Bom, seguinte, eu coloquei aqui em cima o número de palmas que a gente tem que dar para ligar cada tomada. Uma coisa muito importante. Isso aqui não é para ser ligado com coisas que consumam muita energia, tipo aquecedor, secador de cabelo, ferro de passar, todas essas coisas que tem tomada de 20 amperes, tá? Por quê? Porque ele não foi feito para aguentar muitos amperes. Primeiro, porque o relé aguenta no máximo 10 amperes por relé. Segundo, que esse cabo que está aqui, esse macho, etc., eles não aguentam tanta energia assim passando. Então, o ideal é que você use no máximo aparelhos que consumam ali 200... 300 watts, o que vai dar mais ou menos 2 ou 3 amperes para dar 10 no total, tá? Vamos ligar umas coisinhas aqui para testar? Agora curtam esse maravilhoso projeto de domótica. Ops, minha risada foi muito alta, desligou isso aqui. Vou até fazer um musical com esse negócio. Olha só. Pum, 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 pum. Domótica. Pum, pum. Arduino Nano. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum. Ah, que belezinha. Pum, pum. Se você não entrou no link dos cursos da Alura ainda, tá embaixo. Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa bacana. Fechou?